queridos, a missionária Andréa Reis esteve lá no pré-congresso de adolescentes com foco em missões. Foram noites maravilhosas. E você vai ver agora os melhores momentos da palavra da missionária, do testemunho da missionária, do seu envolvimento com a obra missionária. Foram momentos em que os adolescentes tiveram a ideia de que o nosso Deus é poderoso também para convocar adolescentes, para convocar jovens. Aliás, o chamado de Deus é para todas as idades. E a missionária Andréa Reis colocou isso de forma muito clara para os nossos adolescentes. Fique aí com os melhores momentos para você. Para todos, amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. É assim que vocês têm que falar para Deus. O eis-me aqui, envia-me, né? Amados, estamos aqui nessa noite cheia de flores e de frutos. Por quê? Uma igreja que tem flores e que tem frutos são a igreja que tem jovens, adolescentes e crianças. Amém? E aqui nós temos vários. E a minha pergunta nessa noite é: quem está disposto a dizer sinceramente para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim? Não responda para mim. Não responda para mim. Responda para você. O pastor Raimundo é um pastor missionário, apaixonado por missões. É o pastor de vocês, né? Eu também sou jovem, sou apaixonada por missões. A missões é a minha vibe, é aquela que pira a minha cabeça, é a que faz esse negócio de ter que fazer alguma coisa. Não, Senhor, não dá pra mim não. Sabe o que Isaías estava dizendo? Isaías estava dizendo que a galera, todo mundo estava em pecado e ele também. Agora eu quero perguntar para os jovens adolescentes daqui, eu não vou falar muito, bem falar da Ana Maria Helena. Quem é que sabe aqui o que é pecado e o que é iniquidade? É a mesma coisa, pecado e iniquidade? É ou não é? O que é pecado? Tudo que desagrada a Deus. Muito bem, garota. E o resto? E iniquidade, o que é? O que é iniquidade, gente? Quem sabe? Tudo bem, vou dizer para vocês. Iniquidade é se acostumar com o pecado. Gostar dele, achar que não tem nada não, o que é que tem assim mesmo, Deus entende. Isso é iniquidade. E o povo de Israel, naquela hora que o Senhor falou com Isaías, ele estava dizendo isso: Senhor, o povo está acostumado com o pecado. O povo está acostumado. E o Senhor hoje, nessa noite, nos chama: desacostume com o pecado, porque ele que deu o céu não entrará em iniquidade. Amém? Os inimigos não entrarão no reino dos céus. Quando o Senhor nos chama e ele queimou os lábios ali de Isaías, aquele lábio simbólico. Hoje ninguém quer ter lábio queimado aqui, né? Só de batom, que a gente escolhe a cor: vermelho, rosa, roxo, né? Tá na moda, tá bonito, os meninos gostam e as bocas ficam mais sensuais, né? Pois é. Então, mas ninguém quer queimar hoje. É simbólico isso aí, gente. Ninguém vai queimar a boca de ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus pode tocar onde você está se acostumando com a iniquidade e te libertar. E é isso que ele quer fazer nessa noite. Pra gente dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, você precisa desacostumar com o pecado. E não é fácil, gente, não é. Porque nós temos um sangue que peca, uma carne que nos chama para o pecado. E aí vocês cantam: todo dia o pecado vem, não é? E me chama, daí vocês cantam, e é verdade. Mas quando a gente decide agradar aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilha,
E sabe quando é que você dá fruto? Quando você está no propósito? Quando você está na vara verdadeira. Olha, nós somos as varas, estamos na videira verdadeira. E toda vara que está em mim dá fruto. E aquela que não dá, eu lanço no fogo que ele joga fora. Deus está chamando vocês, jovens, para dar frutos. Frutos de arrependimento. Não se acostume com o pecado. Deus está chamando jovens. Na nossa história de missões, o pastor Armando está aqui. Nós temos mais de 11 jovens solteiros em missões. Mulheres corajosas como a Helena. Vem cá, Helena, vem rápido. Está aqui já, né, Jesus? Que eu vou usar só um exemplo para ela. Deus está chamando aqui, eu falei isso lá em plataforma. Não sei se a galera do Depart estava lá no domingo. Vocês estavam? Sábado, né? Estava lá no domingo. E aí, eu falei isso. O Senhor colocou no meu coração. Deus está chamando jovens para a obra missionária deste século, para ser fazedores de tendas. O que é isso, Andréia? Fazedores de tendas? Meu Deus, nem mora na roça. Nem sei o que é isso. Fazedores de tendas, sabe o que é, gente? É como Paulo, ter a sua profissão e doar para Deus. Hoje, você não pega a sua Bíblia só e vou para a Europa. Ai, eu vou para a África, eu vou para o Japão. Eu estou com a Bíblia na mão. Não, você nem entra mais lá, gente. Você nem entra mais lá. Nós precisamos ter uma profissão. E nessa noite, eu convido você que é jovem, adolescente, doe a sua profissão para Deus. Seja um fazedor de tenda. Seja alguém que Deus olhe para você e diga assim: eu te escolhi, te especializei, você está fazendo isso para a minha glória. Tá ali Ingrid, né, Ingrid? Você se formou em Direito. E quando Ingrid se formou em Direito, eu me lembro que tentei ditar ela: se torne uma juíza de Deus, aonde o Senhor te colocar. E o que nós precisamos, sabe, entre os jovens, sabe o que é? É que estude a área de diplomacia. Nós não temos ninguém na área de diplomacia. Essa embaixada não tem. Lá tem espírita, lá tem testemunho de Jeová, lá tem islâmico, mas não tem cristãos na diplomacia dos governos. Porque o jovem não quer estudar, porque é difícil ser um diplomata executivo de nenhuma das nossas nações. E a gente quer entrar na Índia, não consegue. A missionária Cláudia, a gente tentou várias vezes visto para entrar e para trazer um missionário da Índia, não, pastor Raimundo? E sabe quem que estava lá? Era um islâmico, não era um cristão. E ele barrava toda vez. A gente não conseguiu trazer um missionário da Índia para o Brasil. Mas se fosse um cristão. E o que a gente precisou fazer? Apelar para um político que é crente. E nós colocamos ele lá. E ó, telefone, a gente não aguenta mais pagar. E eles não devolvem não, é 600, 800 reais de visto para dizer: não, crente não entra aqui. E a gente apelou para um político, e o político lá em Brasília chegou, deu uma papelada: quero visto para essa missionária entrar na igreja, essa missionária da minha igreja. Acabou, entrou, ganhou. Nós precisamos pensar alto. Qual é as profissões do momento? Todo mundo quer fazer. Não pode para ofender ninguém, nem para desfazer também. Todo mundo quer fazer enfermagem, todo mundo quer fazer letras, e todo mundo só quer fazer direito. Meu Deus, tanta gente para defender. Ingrid, você é a única, tá? Você é a minha advogada da terra, tá bom? Gente, meu advogado é o Senhor Jesus, não desfazendo de nada. Mas por favor, alcance, pense coisas grandes para um Deus grande. Chega de pensar pequeno. Está na hora de a gente mudar a realidade. Cadê os médicos? Cadê os engenheiros? Cadê os diplomatas? Cadê as profissões que Jesus quer te utilizar como ferramenta para o reino de Deus? Está aqui uma missionária, Helena, que decidiu estudar. Eu não conheço uma garota que estude tanto como essa menina. Ela já fez corte disso, corte daquilo, estuda e tal, e está indo se ferramentando. Porque ela não vai para a África, todo mundo lá é meio, só sabe bater no tambor e dançar. Eita, povo alegre. É isso, Will? Eles precisam. E nós temos o que dar para eles. Queridos, faça a diferença. Essa é a minha palavra essa noite. Sejam fazedores de tenda. Paulo tinha uma profissão. Ainda que a igreja já esquecesse de Paulo, não mandasse a oferta, dissesse a Timóteo, mas Tíquico, esquece Paulo, Paulo está aí por aí. Mas Paulo sabia fazer as suas tendas, ganhar o seu dinheiro e se manter aonde Deus mandasse ele. Nessa oportunidade, sejam fazedores de tenda, assim como